E aí pessoal, tudo bom? Bom dia! Hoje estamos aqui mais uma vez para ter esse bate-papo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Hoje estou aqui, são 4h50 da manhã. Perdi o sono, já fiz um café. Ó, que maravilha! Café dos Imortais. E aí, né, aqui, para quem não sabe, aqui tem leite em pó, canela, chocolate 50%, açúcar mascavo, mel e aveia. Rapaz, do outro mundo, hein? Joe, hein? Joe. De outro mundo. E aí, né, antes de começar o meu dia, porque hoje é um dia de trabalho, então já acordei aqui, já fiz o meu café reforçado para começar o dia bem, né? Não tem outro jeito. Se eu tivesse de folga, seria uma maravilha, né? Mas temos que fazer um pouco da nossa parte também, né? Nesse mundo aqui, eu hoje posso dizer que eu tenho uma estabilidade no meu trabalho, né? Então isso para mim é o que importa. Nesse mundo aqui ninguém vive sem dinheiro, né? Então a gente tem que trabalhar para sobreviver. E aí, né? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para quem ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Porque às vezes a pessoa chega aqui no canal, gosta até dos vídeos e esquece de se inscrever, né? E se também gostar desse vídeo, né? Por favor, nos dê o seu like. Tudo isso é muito importante, né? Se você quer colaborar com o nosso canal, todos esses pequenos atos são importantes. Mesmo porque se você se inscrever e ativar o sininho, né, das notificações, você vai estar sempre recebendo conteúdos novos aí. Eu estou tentando fazer um vídeo por dia, às vezes faço até mais de um. Porque o canal está crescendo, eu estou sinceramente muito satisfeito. A gente cresceu muito rápido, em coisa de 2 semanas, já estamos com mais de 1.700 inscritos. Agradeço muito as pessoas que estão aqui. A gente está com uma fidelidade muito grande, porque desses 1.700 inscritos, nossos vídeos têm batido aí rapidamente mais de 2.000 visualizações. Então, temos mais visualizações do que inscritos, né? É por isso que eu estou sempre pedindo para você se inscrever e nos ajudar. Então, estou aqui, ó. Bati um ovinho aqui, ó. Muito bom, a receita que eu gosto muito. Botei aqui um alhozinho, só ovo e alho, né? E aí o que eu faço? Eu pego aqui um pauzinho de forma e jogo aqui dentro. Olha que maravilha. Caramba, isso aqui fica muito bom. Deixo absorver um pouco, né? Na realidade, esse ovo aqui dá até para 2 fatias de pão, mas não tô afim de comer muito não. Só uma fatia para mim tá bom. Então, fica bem, ó, deixa ele absorver bem, fica bonito, ó. Fica bonito pra caramba. E aí, né, junto com o meu cafezinho. Bom dia! Como diz o Fachel, né, do Bom Dia Rio. Hoje tem cheiro de café na cozinha. E aí, né, deixa eu fritar isso aqui, enquanto eu vou conversando com vocês, né. Já coloquei aqui um azeite, porque eu só frito com azeite. E aí, né, hoje eu quero falar aqui sobre essa questão de ter filhos, né? A gente está trabalhando muito essa questão aqui no momento, no canal. E eu queria aqui levantar algumas questões, porque todo mundo, quem está no canal aí sabe, né? Quem conhece, sabe que nós temos uma postura antinatalista. E o que eu quero dizer com isso? Opa, deixa eu fritar aqui. O que eu quero dizer com isso? Que como nós temos uma visão de uma libertação da consciência, porque para você libertar sua consciência você precisa estudar, e para você estudar você precisa ter tempo, e para você ter tempo você não pode ter filho. Porque quando você tem filho, acabou o seu tempo, né? Acabou
a sua questão pessoal vai ficar relegada em segundo plano, concorda? Porque quem é pai, quem é mãe, tem uma pessoa sob sua dependência, ou mais pessoas, né? Esse dia eu tava vendo na rua uma menina nova, cara, puxando um filhote a tiracolo e o outro já na barriga, barrigão. Essas pessoas parecem animais, né? Porque só vivem pra isso, pra procriar, cara. E essa procriação, vou mostrar aqui, ó. Como tá bonita, ó. Eita porra, bonitão. Fica bonito pra caramba. Tem que bater o ovo, né, claro. Né? E fica gostoso pra caramba. Mostrar de novo, ó, pra vocês, ó. Que maravilha. E aí, o questionamento que eu faço aqui, que eu vou fazer aqui hoje, é exatamente esse, né? As coisas na vida tem que ter um objetivo. As coisas na vida tem que ter uma função, né? Você tem que ter uma motivação. E para você ter uma motivação, tem que ter um objetivo muito claro do que você deseja, do que você quer na vida, né? Nós aqui, como somos um canal nihilista, que a gente não vê sentido nessa existência, que realmente não existe do ponto de vista biológico, nascemos só para sobreviver, nascemos para servir a nossa espécie. Todo animal é assim, né? Tem instinto de autopreservação, não quer morrer, porque quer procriar, né? Procriar antes de morrer. Então é por isso que existe esse desejo intenso no jovem de viver, que a gente não vê muito mais na pessoa idosa. Então tudo nessa vida tem um objetivo. Querer viver é característica do jovem. Por quê? Porque o jovem não procriou ainda. Então todo aquele que ainda não procriou tem sede de vida, tem fôlego de vida, tem ânsia de viver. O jovem é assim, né? Se sente imortal. Sabe por que esse sentimento? Que pode tudo? Porque ainda não procriou. Depois que procria, depois que vai perdendo a ilusão, depois que vai pegando mais idade, né? E vê toda essa ilusão que é essa Matrix aqui, a pessoa vai chegando na fase mais de velhice, e aí a pessoa não quer mais saber de filho, muitas das vezes, aí já tá pronta pra morrer, né? Velho geralmente é assim, né? Ah, já criei meus filhos, já cumpri minha missão na vida, eu vou morrer feliz. Então esse é o pensamento da massa, né? Do gado. Ah, pô, caralho, que eu quero saber de porra de velhice, e já procriei, já posso morrer. Ah, não foi feito pra morrer, sinto muito, me desculpe, né? Eu fui feito pra viver. Mas, porque na morte você não encontra nada, você não encontra paz, né? Porque não existe paz na morte. É simplesmente inconsciência, é deixar de existir. Sabe, isso tudo foi trazido pela religião, essa loucura de que você vai descansar em algum outro lugar, mundo espiritual, toda essa palhaçada, isso é uma besteirada para te motivar a ficar enchendo essa porra desse mundo de filho. Entende? Porque você também acha que teu filho vai, depois que morrer pro mundo espiritual, tudo é eterno, ninguém morre. Ninguém morre? Então, como eu falei, o indivíduo ele tem essa propensão à vida porque instintivamente ele quer procriar. E depois, numa segunda fase, quando ele já procriou, a mesma coisa é a mulher, né? A mulher, a natureza investe na mulher, no corpo da mulher, né? Os corpos das mulheres têm aquela perfeição, né? Algumas, né? Que Deus que me perdoe, as filhas que me perdoem, né? Mas beleza é fundamental. Então, a mulher foi feita para procriar, né? A questão da mulher é uma questão complicada. Às vezes eu fico pensando, né? Como eu falei, tudo tem objetivo. E qual é o objetivo do corpo da mulher se não ser usado? É por isso que a mulher sempre foi, em todas as épocas, tão prejudicada, tão maltratada, tão violentada. Só tivemos aí direito para as mulheres recentemente. Um pedacinho aqui. Depois isso, não, ó. Tá quente. Tá quente. Muito bom. Fica macio. O ovo, ele penetra no pão, né? E deixa o pão
uma consistência cremosa. A palavra é essa. Tô aqui, né, usando um pouquinho da Matrix, né? Afinal, nem tudo é tão ruim aqui nessa Matrix. Então, como diz o Cypher no filme, né? Eu sei que o... Eu vou até fazer a cena. Ele fala assim, ó. É muito engraçado o Cypher. Ele fala assim, né? Eu sei que esse bife não existe. Eu sei que a Matrix dentro da minha mente dá sabor a esse bife. Mas em todos esses anos que eu passei na Matrix, eu aprendi uma coisa. A ignorância é uma benção. Ai, caralho, muito bom. E aí, né? Muito bom, ficou muito bom mesmo. Foda-se Matrix, né? Vou usar um pouquinho dos prazeres dela, já que ela me fez para ser um escravo, né? A gente tem que aprender também a usar os aspectos positivos aqui dentro dessa Matrix sem ilusão, né? Eu entendo claramente que esse prazer com o alimento é uma ilusão. Eu tenho total consciência disso. Mas não quer dizer que eu não possa emular um prazer. Então, tudo tem que ter um objetivo, como eu falei. E o corpo da mulher, ele foi feito para ser usado. Sabe? Eu não consigo entender como é que uma mulher quer ter filho, cara. Sabe? Como é que uma mulher quer fazer o que a natureza está determinando que ela faça. Isso é instintivo. Qualquer galinha quer ter filhote, quer ter pinto. Qualquer cachorro, qualquer cadela quer ter filhote. Qualquer animal quer se reproduzir, porque inconscientemente quer passar os seus genes para frente. Isso é instintivo, isso é da espécie. Agora, nós somos indivíduos. Nós somos consciências. E parece que essas mulheres não têm consciência. A maioria das mulheres não tem nenhuma consciência. Elas querem parir, elas querem ficar com aquele barrigão. Sabe que a gravidez, o processo de 9 meses de gravidez, muitas das vezes acaba com o corpo da mulher, né? A parte urinária é prejudicada por causa da pressão do bebê, né? Um parasita que está dentro da barriga. Pensa no seio de uma mulher, né? Muitas mulheres se orgulham de ter seios, né? Só que o seio não é delas. Aquilo ali é teta, igual as tetas de uma vaca para dar leite para um parasita. E o seio da mulher também é para ser usado pelos homens. Entende? Então o corpo da mulher... A mulher está numa condição muito complicada aqui nesse mundo, nessa Matrix, né? Porque o corpo da mulher foi feito para ser usado. É um objeto de prazer. Não é à toa que, né, a mídia usa o corpo da mulher, muito mais do que o corpo do homem, para poder, né, vender seus produtos, vender o próprio corpo da mulher, a imagem de perfeição, de beleza. Eu fiz um outro vídeo aí falando do cu, né? Que numa sociedade de merda, claro que a bunda tinha que ser valorizada, né? É uma das coisas mais valorizadas, mais do que o órgão genital, né? Tudo acaba na vida, né? Acabou. E aí, dá pra fazer mais. Aí, cara, a mulher tá numa situação onde ela é esculachada pela natureza. Tanto é que eu tava falando anteriormente que o homem, quando vai chegando a certa idade, ele já procriou, ele começa a estar pronto para morrer, né? Até mesmo psicologicamente, ele já tá aceitando a morte, a doença, já tá cansado. Isso faz parte do processo natural de um animal, né? Procriou, pode morrer. E a mesma coisa é a mulher. A mulher, quando chega numa certa idade, ela tem a menopausa, ela começa a perder hormônios, aí ela, quando ela entra na menopausa, ela tem ressecamento vaginal, perde a libido, entendeu? Então o que acontece? Já procriou, né? Já tá velha, procriou, não procriou, a natureza detona o corpo da mulher. Ela tem que fazer reposição hormonal, isso também dá vários problemas, às vezes dá câncer, pode dar trombose, pode dar um monte de merda. Então, a mulher, ao invés, né, de se colocar na vida como um ser, uma consciência, e dar o valor ao corpo somente relativo, né, fazer somente a manutenção do seu corpo, esquecer essa sexualidade exacerbada, de querer ter filhote, de querer ter companheiro, companheira, porque, eu tenho que ter alguém, né? É quase como uma doença essa porra de, a pessoa tá bem, pode viver sozinha, né? Hoje você não precisa ter ninguém para fazer sexo. Isso aí, como tudo, a gente paga, né? Se for necessário, se for tão necessário. Você paga por tudo nessa vida, até casado você paga pelo sexo que você faz. Não se iluda, casamento é prostituição. Então,
A pergunta que fica aqui desde o começo desse vídeo é: para que ter filhotes? Qual é a resposta disso, né? Você tem que parar para pensar quando você fala assim, eu quero ter filho. Tem pessoa que fala assim, eu quero ter 2, 3 filhos, eu quero ter uma menina e um menino. Parece que tá brincando de casinha, pô. Tá brincando com pessoas, sabe? É capricho. A gente tem que acabar com isso, a gente tem que falar nisso. Você não pode querer brincar com a vida de uma outra pessoa. É tudo muito lindo, muito maravilhoso na sua cabeça, né? Que você inventou que ter filho é maravilhoso. Aí o que acontece? Como eu estou falando aqui, qual a objetividade de ter filho, se não instintiva, da espécie, né? Se você é uma consciência, como aqui no canal a gente trabalha muito, essa liberdade de consciência, expandir sua consciência, mudar, né, a localização da atividade cerebral, dos aspectos mais primitivos, instintivos, sistema límbico, sistema reptiliano, sair dessa área mais antiga do animal, a área emocional, a área instintiva, de posse, de apego, de vontade de procriar, tudo que é emocional, vontades básicas de se alimentar, de buscar abrigo, de buscar proteção na socialização com outras pessoas, tudo isso tem a ver com o sistema límbico. Você tem que mudar, isso que é chamado iluminação, que o budismo nunca explicou o que é ser iluminado, que essas filosofias orientais nunca explicaram o que é essa iluminação. Iluminação, na realidade, não é ir para o mundo espiritual, não é dessa babaquice, dessa babacada, não. Iluminação é mudar, né? Vamos dizer, o que se chamaria de luz. No cérebro não tem luz, né? Mas, por exemplo, quando você faz uma ressonância, você vê que certas áreas têm mais atividade, ou seja, entre aspas, se acendem. Então, brilham, né? Usando algum tipo de contraste, brilham. Por quê? Porque tem ali atividade nervosa elétrica. E aí você, eletroquímica, né? E aí, o que é iluminação? É você tirar a sua consciência dessas áreas infernais do cérebro, reptilianas, límbicas, que limbo quer dizer isso, uma coisa que não tem, né? Que é sem definição, entende? Emocional, mudar essa atividade para o neocórtex cerebral, que é a parte mais nova, a parte do raciocínio, a parte da consciência, das ideias. E que você muitas das vezes você vai contra o seu próprio aspecto instintivo. Isso é ter consciência. É quando você tem vontade, às vezes, de fazer algo, tem um desejo, tem um impulso, mas esse Deus, que é o neocórtex, que é o aspecto crítico, tem a ver também na psicologia com o superego, com o ego pai, né? Por isso que Deus na religião é chamado de pai, por causa do ego pai, do senso crítico. Quando o seu senso crítico está pronto para agir em cima do seu instinto, isso é consciência. Animal nenhum tem isso, só nós. Então, para que ter filhos? Essa que é a grande questão. Não existe resposta para isso. Se você perguntar, a pessoa vai dar uma resposta caprichosa. Eu quero ter porque eu vejo as pessoas tendo. Sabe? Inveja dos outros porque está carregando filhote. Qualquer animal é assim, quer ter filhote. Então a resposta para por que eu quero ter filho é essa. Porque eu sou um animal instintivo, é um predador que quero garantir a minha espécie e eu tenho que ter uma prole para garantir a minha espécie. Entendeu? A resposta é essa. Mas, do ponto de vista prático, né, o indivíduo tem um filho para quê? A maioria do tempo o indivíduo está reclamando. Né? A criança, quando nasce, chora pra caralho. Você não tem mais hora para nada. Você não consegue dormir. Os pais têm que ficar revezando para levantar e atender a necessidade do bebê. A mãe tem que dar aquelas tetas, né? Pra quê? Seio, não existe esse negócio de seio, órgão sexual. Seio é uma teta para dar leite para bebê, né? E para ser usado pelos homens de forma sexual. A teta é isso, né? É para atrair para sexo, para procriação. A mulher, coitada, é um objeto sexual. Né? O corpo dela não é para ela. O corpo do homem é para ele. Pelo menos que é homem, né? Quem não age como mulher, né? Homens que não agem como mulher. Não estou sendo preconceituoso, estou só falando a realidade. O homem, o corpo dele é para ele. Né? Agora, o aspecto feminino de gênero e a mulher, o corpo dela não é para ela. É para servir os outros. Servir bebê, dar de mamar, né? E servir homens. Entendeu? O corpo da mulher é para isso. Tanto é que é um buraco. Né? A vagina é um buraco para ser preenchido. O homem se vira sozinho, né? A mulher quase sempre precisa preencher esse buraco. Então, o que acontece? Esse aspecto psicológico é interessante. E aí, né, muitas pessoas vão pelo impulso, acabam tendo filhos e depois se arrependem. Por quê? Porque não tem objetivo.
Sabe, ter filho é objetivo pessoal, né? O objetivo da espécie existe. Mas se você quer servir espécie, é isso? Você é um escravo da espécie? Isso que é Matrix, cara. É ser escravo dos sistemas. Não, mas se você pensa assim, porra, caralho. Né? Você observa a maioria dos pais e das mães. Reclamam, tá perdendo noite de sono, tem que ficar trocando cocô toda hora, grito de criança o tempo inteiro, e daqui a pouco tem que estar levando para o hospital, acabou a tua liberdade. Isso é uma coisa boa? Não. Né? Depois que passa, né? Você fala, eu fiz tudo pelo meu filho. Porra, mas é porque ninguém viu, né? O seu sofrimento lá, quando você tinha que estar cuidando da criança, perdendo noite de sono, tendo que acordar para trabalhar no dia seguinte. E aí, né? Depois chega um momento em que a criança vai crescendo e aí começa a trazer diversas demandas. Aí o que você faz? Você está cansado, você está com a cabeça fervendo, você precisa relaxar um pouco, você empurra teu filho na televisão, né? Deixa ele hipnotizado lá, ou dá um celular para ele o mais cedo possível também para se livrar da apurrinhação, né, que o seu filho está trazendo. Então para que você teve? Se você não queria ficar ouvindo choro de criança, se você não queria ficar trocando cocô, se você não queria estar perdendo noite de sono, se você não queria ter que estar dando atenção o tempo inteiro para uma criança, você não queria essa merda, para que você teve? Por isso que a maioria tem por instinto. Né? E aí vai crescendo, vocês vão tendo cada vez mais problemas. E aí, claro, né, depois que a criança está maior, aparece com você, né, fisicamente, inclusive, né? Por isso que os pais se apegam tanto aos filhos, é uma cópia genética, né? A criança tem metade dos genes de cada pai, né? Do pai, dos pais, do pai e da mãe. Então você olha e você vê uma cópia sua, né? Fica orgulhoso. Mas muitas das vezes esse teu filho não corresponde às suas expectativas e no final você criou uma pessoa pro mundo. Não criou pra você. Vai embora, né? Você cria uma menina, se transforma numa mulher pra ser uma escrava sexual de um vagabundo qualquer aí, ou de uma vagabunda qualquer, dependendo do gênero. E aí você cria um filho pra quê, né? Para jogar também no mercado de trabalho, para ser um escravo, para sofrer na mão de patrão, sofrer na mão dos companheiros de trabalho, que muitas das vezes fazem bullying na escola. São os grupos que se unem, né, para reprimir certas pessoas, ou um grupo reprimir o outro. Existe sempre essa rivalidade. Isso já vem desde bebê, quando você coloca a roupinha do seu time do coração na criança, né? Então é capricho, cara. Sabe, não existe outra motivação para ter filho, a não ser por capricho. E aí o indivíduo quebra a cara, né? Porque é trabalho pra caramba. Muitos têm filho para fazer gracinha, para se sentir homem, para dizer que eu sou um procriador, né? Eu sou um pai de família. E se esconde no trabalho, né? Quase não quer saber dos filhos, porque dá trabalho. Se esconde no trabalho. Muitas das vezes as mulheres também têm filho para jogar em creche. Às vezes o marido e a esposa trabalham e a criança fica largada em creche. Porra, se você não ia ter condições de cuidar dessa criança, de dar atenção, para que você teve? Para jogar em creche? Você tem filho para seus avós, ou melhor, os seus pais, né, que são os avós dele, criarem? Você tem filho para tia e titia ficar ajudando a criar? Então, cara, para pensar, né? Não tem motivo, não tem objetividade você colocar filho nesse mundo. Simples assim. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Vou aqui comer mais um pedacinho aqui do meu pão com ovo. Vou finalizar dizendo que sempre é bom lembrar, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui, nos ajude, ative o sininho das notificações para receber sempre conteúdos novos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Vamos ficar por aqui. Fui!